Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que esse homem agora por nome de Davi. A Bíblia vai dizer que anteriormente o povo pede o rei diante de Israel. Nós sabemos que antigamente o povo era regido pela voz de Deus, havia um líder, mas não havia alguém que governasse, alguém que era como um rei. Então escolhe Saul, mas Saul mesmo assim não cumpriu os requisitos como Deus ordenasse. Então agora o Senhor escolhe um outro rei para ser ungido diante de Israel. Eu quero que a igreja entenda nessa noite. Deus sempre prepara as melhores coisas. Às vezes as pessoas olham fora e dizem assim: aquele ali não vai dar nada, mas é aquele ali que Deus quer usar, é aquele ali que Deus quer colocar na boca dele para profetizar dentro de uma igreja. Eu quero que a igreja entenda nessa noite: aquele que não é para os olhos humanos é para os olhos de Deus. Aquele que não é para os olhos humanos é para os olhos de Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora o profeta Samuel, ele recebe uma ordenança de pegar o azeite e ir até a casa de Jessé o Belemita e ungir agora Davi como rei. Irmãos, essa é uma mensagem a qual nós procuramos entender, que a Bíblia fala que o Senhor já tinha rejeitado Saul, porque Saul deixou de ouvir e obedecer a voz do Senhor. Às vezes tem pessoas que estão dentro da casa, mas já não conseguem mais sentir, porque deixou de ouvir, deixou de obedecer. Não adianta cantar bonito, mas não obedecer. Não adianta pregar bonito, mas... Então, meus irmãos, que Saul, aleluia, Samuel, começou a temer, porque sabia, se ele fosse, Saul ia descobrir. Então Deus que é bom, aleluia, armar estratégia e fazer aquilo que é bom. Então fala com Samuel, diga que você vai sacrificar, diga que você vai apresentar uma bezerra e você vai comemorar ali entre eles. A Bíblia fala que então aquela palavra era boa para o profeta Samuel. Então foi ele até, aleluia, a casa de Jessé o Belemita para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. A Bíblia fala, meus irmãos, que antigamente, quando o profeta chegava, as pessoas se apavoravam, porque os profetas antigamente não eram como profetas hoje em dia, que muitas das vezes tem muitos profetas que são do Paraguai, desculpe a palavra, que fala, não acontece nada. Profeta era profeta, falava e acontecia. A Bíblia vai dizer que saíram os homens lá, né, que guardavam o tempo, dizendo: meu Deus do céu, é de Deus, é de paz a tua vida aqui. A Bíblia vai dizer que então o profeta disse: sim, é de paz a minha vida. Eu vim sacrificar e vim falar com Jessé o Belemita. Irmãos, a Bíblia vai dizer que então começa agora a Samuel a falar com Jessé. A Bíblia nos fala que então manda chamar os filhos. A Bíblia diz que apresenta então Eliabe, um homem de grande altura e de grande porte, mas só que não era aquele o escolhido de Deus. Samuel pensou que era o escolhido por causa da aparência. E tem pessoas que olham também o que está por fora, mas poucos olham o que está por dentro. Alguém que tem uma aparência bonita, mas está cheio da presença do Espírito Santo. Às vezes é louvado seja o nome santo do Senhor, não tem nome, não tem estado, não tem fama, não tem dinheiro, mas carrega a presença. Glória a Deus. Vale mais não ter a presença do que ter dinheiro. Vale mais ter a presença do que ser vestido. Vale mais ter a presença do que ter a aparência. É isso que conta diante da presença do Senhor. E se tu vem buscar o espiritual nessa noite, prepara, porque a presença nessa noite já foi derramada e a graça dele está nesse lugar. E se eu fosse você, não ficava de boca fechada, porque Aleluia. a Bíblia vai dizer, Samuel olha e diz assim: porventura é esse o escolhido, musculoso, aparência alta, homem de guerra, mas não é isso que Deus chamou para pelejar. A Bíblia diz que passou agora um outro filho, Samar. Talvez seja esse. Sabe o que Deus disse para Samuel? Tu olha pela aparência, mas eu contemplo aquilo que está dentro do coração. Aleluia. Sabe o que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Talvez você chegue a dizer: mas eu não consigo fazer. Mas não é você que vai fazer, quem vai fazer é o Espírito Santo. Eu não consigo louvar, não é você que vai louvar. Quem vai louvar é a presença do Espírito Santo. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, irmão. Glória a Deus. Mas me chama a atenção nessa mensagem. Eu vejo muitas pessoas dizendo: ah, não, eu quero rejeitado, mas eu
reclamar. Não tem Davi reclamando, mas tem Davi agradecendo. Glória a Tem Davi Deus. celebrando. Tem Davi acreditando no poder de Deus, meus irmãos. Ainda que ninguém está vendo, os olhos do Senhor estão contemplando a tua vida. Ainda que ninguém te contempla, os olhos do Senhor contemplam você tanto na entrada e também quanto na saída. Aí tem gente que não entendeu o que Deus está falando aqui nessa noite. Porque aqui vai ser olhado pelos homens, mas não ser olhado por Deus. Porque tem muitas pessoas que procuram assim, eu vou lá porque fulano vai me ver lá. Outros vêm para ver aquele que tem o poder na palma das mãos. Vai dar glória nessa noite, querido. Tem muita gente que vem precisar de bênção, muita gente que vem precisar de milagre, mas pouco vem pelo dono do milagre, todos vêm pelo dono da bênção. Se tu entrou aqui com propósito só receber bênção, esquece. Mas se tu entrou aqui para ir morar no céu, pode ter a certeza, as portas do céu já estão abertas. E o Senhor está dizendo, aberto, porque a minha presença é de graça, e aquele que ouvir e guardar no coração receberá a minha presença. Irmãos, a Bíblia vai dizer que foi passando um filho, um outro. E não, foram 7 filhos. A pergunta de Samuel é assim, já acabaram os mancebos? Já acabaram os seus moços? Eu imagino o Jessé coçando a cabeça e dizendo, mas quem são esses aqui? Só que Jessé esqueceu que havia um que estava ali, mas só que pelos seus olhos não pertencia ali, mas os olhos de Deus pertenciam há muito tempo. Só que o mais interessante é que o profeta não vai lá no pasto de Davi. A Bíblia diz assim, então tem mais um? Tem um menor. Então manda chamar ele, porque nós não vamos assentar na mesa até que ele venha. Aleluia. Quando Deus quer abençoar a tua vida, não é somente aqueles que estão de fora que vai contemplar, mas também aqueles que estão de dentro e vão ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Irmãos, alguém que não sentava na mesa com os irmãos comia, agora teve que esperar o menor chegar. Imagina agora a cara desses irmãos, porque eles achavam que era o mamãe, era o que comandava tudo, meu pai faz isso, ele, como se diz, né, meus irmãos, eram os mais bajulados. Mas agora Deus pega e quebra esse requisito. Quem está entendendo a glória de Deus? A Bíblia diz que então aparece lá Davi sem saber o que está acontecendo. Os irmãos olhando, imagina um irmão com a cara meio de raiva, querendo cuidar no pescoço de Davi. Mas Deus está no controle de toda a situação. Entenda uma coisa: o que é para você é para você, o que é para um é para outro. Não adianta, irmão, pessoa tentar tirar a tua bênção. O que Deus determinou já vai para a tua vida. A pessoa mostrando ou não mostrando, o que é para você chegará na tua vida. Assim é a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Fica na ação do Espírito Santo. Não fica buscando mostrar algo para alguém, mas fica buscando, mostrando algo para a presença do Senhor. É no oculto que Ele vai te ouvir, é no secreto que Ele vai te corresponder, é no secreto que Ele vai ouvir a tua petição. Então basta você continuar crendo, acreditando, porque Ele vai ouvir a tua oração. Aleluia. Eu imagino Davi todos os dias da sua vida com a sua árvore cantando louvor. E o mais interessante é que, além de ser guerreiro, Davi também era poético. Trazia cânticos, trazia seus cânticos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Imagina só, irmãos. A Bíblia diz que agora Samuel unge a Davi como rei de Israel. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E agora Saul estava o quê? Atormentado. Quem quer entender a glória de Deus? Tem gente que está cantando ainda, mas o Espírito já se retirou. Tem gente que ainda está falando, mas o Espírito já se retirou. Eu quero que você entenda aqui nessa noite. Davi cumpria com os requisitos. Davi não queria mostrar para alguém. Davi queria seguir a ordenança de Deus. Nessa noite Deus está procurando os tais, os adoradores, que não adoram só apenas porque estão entendendo, mas que adoram o Pai em espírito e em verdade. Cadê você nessa noite? Cadê você que vai adorar? Cadê você nessa noite que vai fazer como Davi? Aleluia! Vai se prostrar diante da presença do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Não precisa ninguém notar, quem tem que notar é Ele. Não precisa ninguém aplaudir, quem tem que ver é Ele. Verdade. Já reparou que as pessoas, como está notar, quer cantar, quer profetizar, quer fazer tudo, mas quando a igreja está
Tu louva só quando a igreja está cheia, ou tu louva quando a igreja também está vazia? Porque a minha Bíblia diz que se não tiver dois ou três reunidos, no nome do Senhor, ali ele está. Então, se está cheio, ele está. Se está vazio, também ele está também. Porque eu tenho dito, agora eu fui que Jesus voltou, que Deus voltou. Ele está no começo, no meio e também no fim. Eu quero ter a unção de Davi, mas quer passar pelo processo de Davi? Porque tem pessoas que pensam assim, né? Eu quero ser cheio de Deus, mas quem enfrentar o processo nem simplesmente é fácil. O processo nem simplesmente vai ter palmas para você todo dia, não. A Bíblia diz que nós somos provados como ouro na fornalha, meus irmãos. Não tem todo dia que você vai cantar bênção, não. Não tem todo dia que você vai cantar na vitória. Tem dia que você vai chorar. Tem dia que você vai se prostrar. Mas entenda uma coisa: vence tudo aqui na terra, porque lá no céu não terá gargadela. Lá no céu pode ter certeza, meus irmãos. Enquanto tiver aqui, tu vai sofrer como Davi sofreu. Enquanto tiver aqui, tu vai ser provado de receber a bênção. Para receber a vitória, tem que passar por luta. Para receber o milagre, tem que passar por luta. Cadê aquele que está guerreando aqui nessa noite? Acreditando no poder de Deus e vencendo a prova. Eu quero que a igreja entenda nessa noite. Ele lutou contra o leão e venceu. Lutou contra o urso e venceu. Agora nós entendemos no capítulo de número 17. Está um gigante afrontando o povo de Israel. O mais interessante, quando eu leio a Bíblia, quem tinha que lutar contra o gigante era quem? Era o rei. Davi foi ungido, mas ainda não tinha coroa. Mas ele tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. É melhor ter o Espírito que ter a coroa e não ter o Espírito. Está entendendo isso daqui, meus irmãos? É melhor você não saber louvar, mas ter a unção de Deus sobre a tua vida. Porque aqui não tem estrela, não tem cinema, não. Aqui tem aqueles que veio adorar e fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que o gigante afrontava, dizia: não, vamos derramar sangue, não. No capítulo 17. A Bíblia vem dizer: manda um homem do seu exército contra mim. Quem vencer tomará todo o exército e assim acabará com esse conflito. Os filisteus gritavam. E todo dia o gigante gritava e ninguém falava nada. Um certo dia Davi foi levar a comida para os seus irmãos. E quando ele se apresenta, ele ouve alguém dizendo, afrontando a presença de Deus. Quem vai entender da glória de Deus? O gigante não estava enfrentando o nome do rei, ele estava falando do nome daquele que tem o poder dos céus e da terra. Eu quero que a igreja entenda. Quando Davi ouviu isso, Davi não se preocupou com o tamanho do gigante, mas Davi sabia que havia algo que era maior do que a presença do gigante. Ó, para vocês entenderem, meus irmãos, o gigante estava vencendo aquele novo grito. Só que a Bíblia fala que Davi colocou a cara, estufou o peito, falou: eu vou lá enfrentar, mas eu vou no nome do Deus dos exércitos, aquele que tem o poder do céu e da terra. Ele não foi o nome dele, ele foi o nome do Todo-Poderoso. Davi não precisou de escudo, Davi não precisou de espada, mas com as ferramentas a qual Deus colocou sobre ele. Apenas uma pedra, uma funga. O gigante com uma espada, gigante mesmo, com lanças, com escudo, mais forte. Aí o gigante zomba dizendo: pediu um guerreiro para se tornar um cachorro. A Bíblia vem dizer que quando ele chega, eu imagino o gigante todo feliz dizendo: isso aqui vai ser mais fácil que tirar gosto de uma criança. Mas ele não entendeu que havia um homem pequeno, mas havia um Deus grande na vida daquele homem pequeno. Havia alguém que não tinha capacidade nos olhos humanos, mas havia alguém que tinha a presença de Deus. Isso aqui é forte, meus irmãos. Pode ser pequeno, mas se tiver a presença, vai derrubar leão, vai derrubar o seu gigante. Ó, nem começou a luta. Davi só tirou as mãos assim, a pedra foi, puf, tombou o adversário. Sabe o que impede a pessoa de se aproximar de Deus? Às vezes é o medo e também a falta de coragem. Eu quero que você entenda nessa noite: aquele que coloca a mão parada não pode voltar para trás. Está entendendo isso daqui, meus irmãos, nessa noite? Davi foi até o final. Deus está procurando quem vai ir também até o final. Ou só vai fazer porque
porque alguém está vendo, ou só vai permanecer porque fulano está vendo, vai permanecer porque Deus está vendo. É isso que Deus está falando aqui nessa noite. Aleluia. Há um homem que foi designado segundo o coração de Deus. E é desse homem que nós estamos falando. Na sua juventude, ele passou por diversos processos, até contemplar os milagres de Deus para a sua vida. Então não pense, irmãos, que talvez você esteja enfrentando um problema na sua vida, e você pensa assim, não vai mais resolver, não vai nada mais acontecer, nada vai dar certo, e você se engana. Tenha fé no Senhor, porque, aleluia, o gigante cairá por terra e a vitória chegará sobre a tua vida. Chegou na vida de Davi. A partir daquele feito, o nome de Davi começou a ser socado e ser espalhado, irmão. Então, se Deus está no controle da tua vida, não precisa ninguém ficar falando, ninguém ficar dizendo, aquilo ali é fulano e tal, não. Deus se responsabiliza em abençoar a tua vida e colocar o teu nome para ser assoltado pelas nações, pela terra, meus irmãos. É isso que Deus está falando. Olha para vocês terem uma ideia. A Bíblia diz que no exato momento, após ter vencido a batalha, após ter feito tudo isso, Davi ainda continuou ouvindo a voz do Senhor. Quando ele ia nas batalhas, ele sempre consultava a Deus. Hoje em dia as pessoas não querem consultar a Deus, faz as coisas de qualquer forma. Ah, não estou nem aí, vou fazer dessa forma. Irmãos, nós temos que colocar tudo Deus em primeiro lugar para que as coisas corram bem na nossa vida. As pessoas querem colocar, vertendo esse plano, colocar isso, aquilo na frente de Deus e esquece que Deus, aleluia, é fiel em fazer pela sua vida. Aleluia. Irmãos, é para vocês entenderem essa noite. Se a gente colocar sempre Deus em primeiro plano, a nossa vida não será a mesma, mas nós seremos guiados pelas mãos do Todo-Poderoso, assim como Davi foi guiado. Davi não é um homem normal, mas é um homem segundo o coração de Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que é normal também. Eu estou pregando aqui para pessoas que acreditam no arrebatamento, que acreditam na presença de Deus, que acreditam na unção do Espírito Santo. Só quem acredita na unção nessa noite vai abrir a boca para orar, vai abrir a boca para ouvir a unção de Deus nessa noite. Entenda uma coisa. O gigante achou que no grito ia vencer. Só que quem tem o Espírito pode tentar o diabo da forma que for. Pode vir a prova da forma que for. Não será derrubado, porque o Senhor está, aleluia, sustentando a minha e também a tua vida aqui nessa noite. Irmãos, essa mensagem é muito poderosa, porque esse Davi, no capítulo de número 16, quando nós lemos, ele era um menino que estava aprendendo as coisas de Deus, mas mesmo assim Deus abençoou a vida dele. Irmãos, o homem é feito por ciclo. A Bíblia diz, meus irmãos, que o homem a cada vez ele vai evoluindo com a presença de Deus. Né, meus irmãos? Só que basta você escolher se você vai fazer aquilo que é bom ou se você vai fazer aquilo que é errado. Porque Saul tomou o caminho errado, mas Davi ouviu a voz do Senhor e colocou em prática. Lá na frente ele pega, mas mesmo assim ele se arrepende, dizendo: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não tira o teu Espírito Santo da minha vida. Como se fosse hoje em dia, meus irmãos, as pessoas preferem, aleluia, dizer assim: eu não quero perder o meu carro, eu não quero perder a minha casa. Perde a presença, mas não perde a casa. Perde a presença, mas não perde o carro. Perde a presença, mas não perde o dinheiro. Irmão, entenda uma coisa: o que vai permanecer é a palavra de Deus, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra não há de passar, a presença não há de passar. A presença de Deus é verdadeira e eficaz, está aqui no meio de nós, meu Senhor. Não saímos da palavra, não sei porque Deus está mandando pegar dessa forma, mas havia no Novo Testamento um homem por nome de Nicodemos, que ele queria saber como que é nascer de novo. Ele era príncipe de judeus, mas um dia Jesus estava pregando e aquilo ficou dentro do coração dele. Em verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, aquilo ele foi ter com Jesus de noite e ele queria entender o que é nascer da água do Espírito. Primeiro você conhece e depois o Espírito vai sobre a tua vida, e a vida que você levar você começa a deixar.
E você começa a ter uma mudança diante da presença do Senhor. Aquele que brigava já não vai mais brigar mais. Aquele que fazia aquilo que desagradava a Deus não vai desagradar mais. Porque agora ele está sendo guiado pela presença de Deus. Assim era a vida de Davi também, meus irmãos. Enquanto os irmãos não estavam nem aí para as coisas de Deus, ele estava se importando. Tudo ele colocava Deus em primeiro lugar. Irmãos, a Bíblia fala que mais para frente, que Davi está numa situação agora complicada. Assim como eu disse anteriormente, que ele tinha pecado, mas ele se confessou o seu pecado. E também na nossa vida nós temos momentos bons, momentos de dificuldade, momentos onde nós pensamos que nós não vamos suportar, mas Deus é quem nos ajuda a nos superar todas as situações da nossa vida. Deus é quem nos mantém mais e mais capacitados diante da presença dele. Eu quero que a igreja entenda aqui nessa noite, se nós abrirmos o nosso coração e tiver um coração sincero, pode ter a certeza que chuvas de bênção derramarão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e também sobre a nossa família. Sabe o que mais complicado? É que muitas das vezes a mensagem está sendo pregada e muitas pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer daqui a pouco. Muitas pessoas muitas vezes estão com o pensamento lá fora, é por isso que não recebem. Mas nessa noite, se você centralizar a sua mente e focar na palavra de Deus, pode ter a certeza que tu não sairá